Tá, galera, eu fiquei apavorado quando eu vi isso, então eu vou trazer vocês para a mesma experiência de imersão que eu tive. Cara, bom, estamos vendo aqui o gibi mais luxuoso que eu já vi na minha vida, não existe nada, não, realmente não existe nada perto disso, e é uma edição da Piada Mortal, como vocês estão vendo. E, gente, é bizarro. Sim, o quadrinho, ele vem num case que imita, né, justamente um case para guardar a câmera que o Coringa usa na Piada Mortal. É muito, cara, isso é surreal. Pô, cara, claro que não teria motivo prático para isso, mas tu pode carregar a Piada Mortal numa bolsa, como se fosse realmente uma câmera. Sim, tem um gibi ali dentro daquilo, aquilo ali é um case. Gente, olha isso, é a assinatura do Brian Boland no quadrinho, né, o desenhista e colorista, né, dessa nova versão. Limitada a 47 cópias, mas a gente já vai falar sobre isso. Eu vou mostrar um vídeo, tá? Por enquanto vocês estão vendo detalhes no geral. Cara, olha isso. Tem uma carta que tu coloca dentro da câmera. Meu Deus do céu. Vini, pô, achei legal, mas essas coisas super luxuosas, né? Nunca vêm pro Brasil. Então, nós entramos em contato com a editora original, que é Argent Comics, e ele, que é uma editora croata, e eles vão disponibilizar para o Brasil, veja só. Só a gente não sabe exatamente o preço ainda. Eu vou recomeçar o vídeo aqui, vocês vão ver desde o começo. Cara, tem o Rá da risada do Coringa no detalhe, meu Deus. Tá, eu vou trazer mais alguns, enquanto o vídeo passa, eu vou trazer detalhes, né? Bom, então, esse diz, né, que é o primeiro gibi impresso, né, no mundo todo de clé, que é um tipo de impressão de prints de alta qualidade. A encadernação é feita à mão e a editora só pretende produzir 47 cópias porque o número atômico da prata é 47 e Argent, né, que é o nome da editora, é prata em francês. Agora é o momento do bolão dos quadrinhos. Comenta aqui embaixo quanto vocês acham que vai custar essa brincadeira. Esquecendo o fato de que é um quadrinho importado. Não, bom, né, vamos lá. O valor possivelmente vai ser em euros. Né, o quadrinho é em inglês, como vocês estão vendo. Mas assim, quanto ele vai custar, né, transpondo para os reais, desconsiderando frete, sei lá, taxa de... Se bem que livro não tem taxa de importação. Imagina tu explicando lá na alfândega. Não, mas é um livro. O cara vai lá, não, mas peraí, a câmera. Gente, sim, vem uma lente que tu gruda no gibi. Meu Deus, tá, mas quanto é que vai custar isso aqui pro Brasil? Comenta aqui embaixo. E aí, galera, tudo bom com todo mundo? Tá começando o teu entretenimento de domingo. Que saudade. Eu sei que eu vi vocês faz uma semana, mas eu gosto muito de gravar esse programa. Detalhe, tá? O lançamento da semana, você sabe que é um programa que sai no sábado e no domingo é dia de Dois Quadrinhos News. Porém, ultimamente, eu tenho colocado o lançamento da semana para segunda, porque aí dá tempo de eu ler os quadrinhos. É porque o lançamento da semana, ele geralmente é um programa informativo. Mas se eu tenho a oportunidade de ler os quadrinhos, eu gosto de ler. Pô, né, vocês têm informação e opinião. Então, às vezes, eu tô trocando o programa para segunda. Então, eu espero que vocês compreendam. É tudo por um bem maior. E, atenção! Aqui na tela vocês estão vendo a galera de catarse.me/2quadrinhos por 5 pila. Tu já tem a honra de colocar o teu nome aqui na tela. Ali por 20, a partir de 20, tu já participa dos nossos clubes mensais de leitura. Bom, vamos lá. Seguinte, eu vou começar com algumas notícias rápidas. Primeiro, uma parceria que essa semana começou a circular no Telegram do canal. E não só no Telegram, né? O Carlos, do canal Colecionador por Hobby, ele também mandou no meu WhatsApp essa foto. Tipo, alguém encontrou uma versão, uma capa alternativa do Reino do Amanhã DC de bolso da Panini. E tá, não tinha anúncio da editora, não tinha exatamente um... Né, basicamente, eu vou falar pra vocês que de início eu pensei, cara, deve ser alguma montagem, ou uma, sei lá, uma edição portuguesa. Aí eu fui atrás da informação e a Panini, ela fez uma parceria com a livraria Leitura. Então essa capa ela é exclusiva dessa rede de livrarias, que é legal pra caramba, né, gente? É um incentivo pro leitor, né, frequentar a livraria. A gente está falando de um quadrinho que é um DC de bolso, então é uma publicação que é, né, mais acessível. Vamos falar sobre Transformers. Galera, primeiro de tudo, cara, eu tô muito feliz com as repercussões do povo que tá lendo Transformers. Não que eu ganhe alguma coisa com isso, exatamente, mas é muito legal ver esse ressurgimento dessa franquia, e eu acho que muita gente tá passando pelo que eu passei. Tipo, eu acompanhei os Transformers pelos filmes do Michael Bay, né, tem toda... Eu já falei em outro programa, né,
Geralmente as versões da IDW, né, dos Transformers nunca me interessaram, porque parece que ninguém nunca coloca um grande esforço nesses quadrinhos licenciados lá fora. E aí vem a Skybound do Robert Kirkman, traz Transformers, coloca o Daniel Warren Johnson, um cara apaixonado, e aí tem um gibizão. Cara, eu fui na Panini Point, aqui, né, perto da minha casa, e a galera tava assim, Vini, o Felipe, né, esse gibi é demais. Também meu amigo e editor Gabriel Valim tava lá no grupo essa semana apavorado com a qualidade de Transformers. Tá, enfim, vamos focar aqui bonitinho. Gente, então, como eu trouxe na semana passada a informação, a Panini estava fazendo um recall, pelo menos nas Panini Points. Eu fui atrás de 3 Panini Points para confirmar isso, né, ou seja, de estados diferentes, e eles confirmaram o recall de Transformers e o motivo seria, né, um defeito na lombada. Sabe quando a lombada dá uma vazada para a capa? Então vamos para as palavras da Panini. Identificamos que uma parte dos exemplares precisou passar por um ajuste técnico, o que fez com que o título retornasse momentaneamente para pré-venda, né, mas em breve a distribuição será normalizada em todos os pontos de venda. Né? Vocês podem reparar que, né, o Transformers já não está mais em pré-venda no site da Panini, né, agora já está disponível. Gente, sério, R$19, é um gibi sensacional, 4 volumes, fecha essa fase e vamos torcer para que dê muito certo, que depois a Panini de repente traga, sei lá, Transformers clássicos, né, lá da Marvel, G.I. Joe, quadrinhos que eu sempre quis recuperar e ler e, pô, seria legal em português. Chegou o momento de falar sobre um criminoso aqui no Dois Quadrinhos, que é Chico Barney. E aí, gente, semana passada tava eu e meu querido amigo Emerson, né, organizador da Comic Con RS, falando sobre possíveis convidados, né, quem é que dava para trazer, quem é que seria um convidado legal para os fãs da Comic Con RS. E a gente discutiu e chegou, pô, imagina que bacana trazer o Chico Barney, que, né, acho que não sei se vocês conheceram o Chico Barney da mesma forma que eu, mas ele aparecia muito na minha timeline de início por conta de opiniões polêmicas sobre cultura pop no geral. Eu lembro de textos do Chico Barney sobre o Batman do Christopher Nolan, aí teve o fenômeno BBB, o Chico Barney abriu um canal sobre quadrinhos, né, o Chico Barney Comics, como ele fala, e, cara, é muito legal ver alguém de fora da bolha, né, e muito famoso que curte quadrinhos. Então é isso. Chico Barney estará na Comic Con RS, evento que acontece nos dias 15 e 16 de agosto, em Porto Alegre, na Unicinos. Só para constar, tá? Aqui na descrição do vídeo tem link para vocês adquirirem ingresso. Estarei lá no evento, vai ter painel, 2 quadrinhos e olha só, tem a Marina V, já está confirmada, junto com o Lucas Meyer, tem, deixa eu ver, né, de quadrinista, tem Hugo Canuto, então apareçam. Vamos falar sobre Absolute Batman. Gente, eu quero abrir um parênteses aqui. A gente não precisa nem forçar a pauta Absolute Batman aqui no Dois Quadrinhos News, porque tudo desse quadrinho ele explode de um jeito muito rápido na internet. A gente está falando de uma publicação, já está na edição número 20 nos Estados Unidos, e cada imagem estoura, as pessoas comentam e uou, meu Deus. Então, o que o Snyder e o Dragota, junto com o Frank Martin, aprontaram essa semana? Os caras apresentaram os Robins do universo Absolute. Vocês sabem que esse grupo, ao que tudo indica, eles vão fazer parte do exército particular do Coringa. Né? Porque é como que, nesse universo, o Coringa ele troca de lugar com o Batman. Né? Então é como se o Coringa fosse o Bruce Wayne, então ele tem os Robins, ele tem a fortuna, ele tem uma mansão, etc, etc. E o mais bizarro é que todos os vilões, incluindo o Coringa, são maiores e mais fortes que o próprio Batman. Como é que o cara vai enfrentar um exército de robôs Robin? Aí tem, né, e voltando para o que a gente já comentou também aqui no canal, o Absolute Batman, isso é dito inclusive pelo próprio editor, é uma publicação que tem muita inspiração em mangá. Então, gente, isso aí o que pode ser, né? Pode ser Power Ranger, pode ser Evangelion, pode ser... qual é aquele outro... me fugiu o nome, mas tem um outro mangá de robôs, tem 1 milhão, né? Mas um mais famoso, Gundam, acho que é isso. Tá, vamos lá. Semana passada eu trouxe aqui no programa uma matéria que foi muito legal como ela repercutiu nas redes sociais, pessoas elogiando, gente mandando mensagem no meu Instagram, que é sobre um possível boicote, né? Lembrando, como eu falei lá na matéria, é uma teoria de um possível boicote por parte dos quadrinistas em relação à Marvel. Então, vamos dizer assim, a Marvel precisa de um grande nome para trabalhar num quadrinho específico. Aí, por N motivos que eu comentei lá no outro vídeo, as pessoas dizem, não tem mais o que fazer. Pô, até, aliás, né, um quadrinho que não entra nessa regra é o Capitão América.
Cara, Zdarsky e Valério Schmidt mandando muito, muito bem. Mas então, o programa repercutiu muito, então esse vídeo ele é um comentando os comentários, tá? Eu sugiro que vocês vejam lá a teoria, e é uma teoria que faz muito sentido, foi legal que muita gente concordou, e também foi interessante que muita gente debateu a teoria, e isso que deu origem a essa matéria. Primeiro, o povo falou muito que, tá, legal, vocês falaram sobre o caso dos autores não estarem tão interessados em trabalhar com a Marvel hoje em dia, mas e os editores? Será que, sabe, esse contexto atual da editora não é muito culpa, por exemplo, do Tom Brevoort, né, que agora assumiu a franquia X-Men? Vamos lá, talvez os editores também tenham culpa, mas não é algo exclusivo da parte deles, né? Isso vale para o Tom Brevoort, né? Como eu falei, o cara dos X-Men, o Nick Lowe, que é o cara do Homem-Aranha, ou o C.B. Cebulski, né? O editor-chefe da Marvel. A gente tem que pensar que muitas das decisões hoje, isso vale tanto para a Marvel quanto para a DC, elas não vêm exatamente dos editores. É algo da chefia que desce para os editores e depois acaba respingando nos autores. Vamos lembrar, ali por 2017, 2018, a Marvel basicamente colocou fora, né, os mutantes. Vocês lembram disso aqui? Os fabulosos Inumanos, sim, os caras, justamente por conta da toda a questão envolvendo a Fox, a Marvel colocou os mutantes de lado e deu destaque para os Inumanos. Inclusive tinha um título, né? Vocês sabem que Uncanny é um apelido clássico, né, dos X-Men, e aí tinha os Inumanos com esse nome. Isso vale também para o Quarteto Fantástico, né? Durante um tempo, Coisa foi parar nos Guardiões da Galáxia, né? Eles fizeram né, o Reed, pelo que eu me lembro, ele ficou sumido lá por conta das Guerras Secretas. Então, para quem conhece o Tom Brevoort, por exemplo, sabe que ele é um cara, ele é um amante do Quarteto Fantástico e da Marvel clássica. Ele nunca, né, por opção própria, pegaria a equipe e colocaria eles de lado. A crítica que eu fiz lá no outro vídeo é que os autores hoje em dia da Marvel não estão com... A crítica que eu fiz lá no outro vídeo é que os autores hoje em dia na Marvel, isso também vale um pouco para DC, eles não têm a possibilidade de trazer grandes mudanças bruscas. Sabe aquela... Lembra que o Stan Lee tinha aquela frase, né, que a ideia da Marvel era dar uma sensação de mudança para o leitor. Não é uma mudança de fato, mas tu tem que ter a sensação de que tudo está mudando. Essa camisa de força, né, que os criadores têm hoje em dia, com certeza ela vem de cima, sabe? Eu não imagino que, como eu falei, talvez os editores compartilhem a culpa, mas não é 100% deles. Bom, muita gente lá no vídeo também comentou o seguinte: pô, Vini, mas por que os autores simplesmente não vão para a Image? Por que eles não fazem como Robert Kirkman, né, e criam o seu Invencível, o seu The Walking Dead, ganham uma adaptação com série de TV, viram um fenômeno mundial e ganham uma grana absurda? Galera, o que a gente tem que pensar? Desses títulos que a gente vê bombando, virando série, filme, etc., a cada um que consegue essa façanha tem tipo 20 quadrinhos autorais que não chegam lá. Pensa comigo. Quantos spawns a gente conhece hoje em dia? Não tem muitas duplas, tipo Ed Brubaker e Sean Phillips fazendo quadrinhos. Na verdade, geralmente os autores, eles acabam precisando da Marvel e da DC, trabalhar numa grande franquia, acaba sendo um trampolim para depois tu lançar o teu próprio projeto autoral. Mas aí a gente cai num terceiro ponto dessa discussão, que os próprios autores, se a gente pensar em caras como Jonathan Hickman, Chip Zdarsky, Kieron Gillen, são caras que têm uma carreira estabelecida no autoral, mas esses caras, eles continuam produzindo para Marvel e para DC. Vocês conhecem esse quadrinho aqui? East of West. Ele saiu pela Devir no Brasil em, eu acho que são 6 volumes, a edição brasileira. Tem vídeo aqui no canal, acho que talvez o primeiro review completo do YouTube é do Dois Quadrinhos. É um gibi muito bom, que junta o Jonathan Hickman e o Dragota. E o Dragota, numa entrevista que eu comentei então semana passada, ele cita que realmente começou a ganhar dinheiro com quadrinhos agora com o Batman, o Absolute Batman. Ou seja, o cara teve uma carreira na autoral, teve o seu próprio projeto, que teve um certo nível de sucesso, mas, ok, ele tem que continuar fazendo Marvel e DC. Vamos resumir essa discussão com o tio Patinhos do Frank Miller, tá? Por mais que realmente, né, talvez hoje em dia trabalhar na Marvel não seja o oásis que a gente imagina, ou que todo fã de quadrinhos sonha, ainda tem muita gente boa trabalhando por lá, justamente porque paga as contas. Aliás, galera, saiu a lista dos quadrinhos mais vendidos de março lá fora. E definitivamente a situação da Marvel não tá muito boa, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para mostrar melhor para vocês. Repara só, se a gente pegar só o top 10, tá, de mais vendidos. Cara, tem um título da Marvel que é o Homem-Aranha e 2 títulos da Marvel se a gente considerar o Demolidor.
Só que o Demolidor teve aquele esquema, né, do blind bag lá fora, né, então, claro que ia vender mais, porque tem a ideia de, né, de tu ter a capa misteriosa, muita gente comprou 30 edições do mesmo gibi. Mas pegando só o top 10, cara, olha isso, sei lá, o Absolute Superman, meu Deus do céu, cara, ele tá à frente, edição 17 do Absolute Superman, tá na frente de tudo da Marvel, tirando o blind bag do Demolidor. Meu Deus, eu não tinha visto isso. Tá, vamos lá. Aí, olha o caso da linha X-Men, tá? Tem uma edição número 1, que sempre vende bem, né? Tem capas variantes, etc, etc. Então, normal que uma edição 1 esteja nesse patamar. Cara, a gente vai ouvir falar de X-Men de novo na lista, na posição 32. Vocês têm noção que Transformers está na 15ª posição, à frente de, pô, muita coisa da Marvel, tipo, muita coisa mesmo. Mesma coisa vale pro Caçador de Marte Absoluto, né, que é maravilhoso, né? A edição 10 desse quadrinho, sabe, a linha Absoluta tem tanto sucesso que eles conseguem emplacar num top 20 edições subsequentes dos quadrinhos. Isso é um absurdo se a gente pensar no mercado norte-americano até uns anos atrás. Para terminar o programa, galera, essa semana temos mais uma entrevista do Alan Moore polêmica, circulou pelas redes sociais. Só que, vamos lá, muito do que eu vou falar aqui, o Alan Moore já comenta tradicionalmente. Ele tem um modo dele de ver a indústria. Só que o interessante é que dessa vez a gente teve um antigo colega do Mago respondendo a entrevista. Abre aspas pro Alan Moore. Embora os quadrinhos sejam uma arte extraordinária e mal se tenha arranhado a superfície do seu pleno potencial, receio que minhas experiências pessoais na indústria, ao longo, né, de uma carreira não muito agradável, tenham me levado a renegar todos os trabalhos que não me pertencem, cerca de 95% do que eu fiz, e a não desejar mais qualquer vínculo com quadrinhos. Não tenho exemplares dessas HQs em minha casa, não quero discuti-los, autografá-los, vê-los. Se eu puder evitar, sequer quero pensar neles. Nunca mais. Bom, mas ele falou mais. Vem comigo. Ele também cita o quanto o quadrinho tinha que ser barato, porque hoje em dia ele está fora do alcance da classe trabalhadora, diz que nunca previu o futuro nas obras dele, mas que lamenta que muita coisa do que ele escreveu acabou virando realidade, e ele diz que a culpa disso é o fracasso da imaginação da nossa civilização, que a culpa não é dele. Como eu falei antes, o interessante aqui é que Steve Bissette, desenhista do Monstro do Pântano dos anos 80, resolveu comentar essa entrevista no Facebook. É cada vez mais difícil ler essas coisas e não pensar que ele, Alan Moore, estava em condições de negociar qualquer cláusula que quisesse ou exigisse em vários momentos da carreira e decidiu, sabe-se lá por quê, não negociar. Resumindo, ele está dizendo que o ranço do Alan Moore com a indústria, né, o Alan Moore passou aí décadas, né, renegando a DC, a Marvel, é um ranço porque ele quer. Só para constar, o Steve Bissette depois disse o seguinte, né, ele trouxe muito, mas muito brilhantismo para os quadrinhos e para a indústria, e é um dos poucos gênios que eu já conheci e com quem trabalhei. Né? Leio tudo que ele escreve, que for publicado, né? A obra segue viva. Então, basicamente, o Steve Bissette ele trouxe uma crítica pontual ao Alan Moore, mas não deixa de reconhecer a genialidade do cara. Para acabar, a gente teve um comentário que eu achei sensacional. O autor é o Patrick Meaney, que, para quem não sabe, ele fez aqueles documentários, do Grant Morrison, é o Talk with Gods, e aquele do Warren Ellis, que é o Captured Ghosts, que são documentários muito bons. Sempre tive a impressão que os três protagonistas, homens de Watchmen, encarnam as facetas da personalidade de Alan, ao menos o jeito como ele é percebido pelo público. O Dr. Manhattan seria a inteligência, o patamar superior capaz de conceber obras inimagináveis para qualquer outra pessoa. O Coruja é o cara de meia idade que tem prazer em voltar por super-heróis, né, para sua juventude, e o Rorschach, por sua vez, encarna o lado mais intransigente, o que se recusa a comprometer seu código de conduta rígido e particular, por mais impraticável que seja, e que por isso mesmo acabou de se afastar dos seus amigos e colaboradores. Gente, foi muito bom ter vocês por aqui. Vocês clicaram no botão do like. Pô, esse programa é cheio de informação, detalhes, jornalismo, etc, etc. Pô, merece até o teu comentário. Se puderem, pô, comenta aqui embaixo o valor que vocês acham que vai custar lá aquela piada mortal que eu comentei no começo do vídeo. É isso, galera.
Boa semana e eu vejo você segunda, tá? No Lançamentos da Semana. Valeu, valeu.